Muito bem-vindos a mais um vídeo da Europlus. Hoje vamos falar de um tema super importante em Portugal, que é a comparação entre arrendar ou comprar casa e as consequências que isso tem na vida financeira de cada um. Vamos lá. Ora bem, esta é uma questão extremamente relevante em Portugal e noutros países também, mas eu considero-a extremamente relevante em Portugal porque se já me conhece, se já conhece a história da nossa empresa, se já viu mais vídeos nossos, sabe que eu obtive o meu doutoramento na Alemanha e, portanto, vivi 5 anos na Alemanha e conheço bem o mercado alemão e também conheço outros, como os norte-americanos, tanto o estadunidense como o canadiano, e outros mercados na Europa que regularmente estudo. E de facto em Portugal nós temos um sonho muito português, que é o sonho de ter casa própria. As nossas taxas de habitação própria são altas, embora eu acredite que nas próximas gerações elas venham a diminuir. E portanto é um sonho muito português ter casa própria, comprar a sua própria casa. Arrendar diz-se muitas vezes que é deitar dinheiro fora, porque podemos pagar ao banco essa renda e depois a casa fica para nós, portanto a casa é nossa, etc. E eu hoje gostaria de dar uma opinião um pouco genérica sobre este tema e se calhar uma opinião bastante pessoal, que será isenta de interesses, e eu vou explicar em que é que vou fazer essa isenção, muito clara entre aquilo que sou como investidor imobiliário e aquilo que sou como cidadão e que me apercebo do resto. Ora bem, arrendar definitivamente não é sempre pior do que ter uma casa própria. Aliás, prova disso é que nos países com as economias mais fortes, como por exemplo a Alemanha, há uma percentagem muito maior de pessoas que arrendam casa do que aquelas que têm casa própria. E esta lógica é, aliás, transversal a outros países, como os países nórdicos, Finlândia, Noruega, Suécia, Bélgica, Holanda, especialmente a Holanda, onde as taxas de habitação própria são bastante mais baixas do que em Portugal, e em muitos desses países as taxas de arrendamento, portanto as taxas de pessoas que arrendam casa versus aquelas que têm casa própria, são mais altas. E portanto por aí já é um fator que nos indica que se nas economias mais fortes isto acontece, se calhar não será uma ideia tão errada. Eu gostaria de falar fundamentalmente dos benefícios de arrendar casa versus de ter uma casa própria e depois concretizar no caso da nossa realidade, portanto do nosso país, em Portugal. Em primeiro lugar, arrendar casa tem um benefício muito grande comparativamente com ter casa própria, que é a questão da mobilidade. A partir do momento em que compra uma casa própria, a sua mobilidade fica bastante mais reduzida, porque não será tão fácil ir de uma cidade para outra. Dirá que, bom, eu posso sempre arrendar a minha casa e ir para outra cidade e arrendar uma nessa cidade. Sim, poderá fazê-lo, porém a minha experiência pessoal diz-me que as pessoas normalmente olham para o facto de terem casa própria como inerentemente um fator retrativo para elas se deslocalizarem, aliás, e se mudarem para outra cidade totalmente diferente. É isso que a minha experiência me diz. Além disso, essas pessoas também pensam que arrendar casa à distância vai ser uma complicação, não estarão perto, poderá sempre haver o risco muito iminente de os inquilinos danificarem os imóveis, etc. E, portanto, na nossa cultura as pessoas não estão muito receptivas a essa ideia. É muitas vezes utilizado isto como argumento, de facto, que eu vou comprar a casa própria, se um dia quiser sair daqui vou arrendá-la a alguém e vou eu para outro sítio, porém, a realidade, de facto, é que isso normalmente não acontece, simplesmente porque as pessoas não estão muito, em bom português, para aí viradas. Não é algo que lhes realmente lhe faça total sentido. E, portanto, a grande primeira vantagem de arrendar casa é a questão da mobilidade. A segunda vantagem, eu diria, de arrendar casa é a questão da dívida. Se comprar casa e recorrer a financiamento, que é o caso mais comum em Portugal, irá criar dívida. E isso permitirá, ou deixará de permitir, se quiser, no futuro,
criar mais dívida, que pode ser necessário, por exemplo, para criar um negócio, para um projeto financeiro que tenha, para um projeto social que tenha, para uma coisa tão simples como satisfazer um projeto até pessoal. E, portanto, a criação da dívida é uma coisa muito importante, ao qual muitas pessoas não olham. Aliás, é muito comum as pessoas normalmente irem a um banco perguntar por hipóteses de serem financiadas e depois são confrontadas com os cartões de crédito que têm, com o crédito para o carro, com o crédito para aqui e para ali, e as pessoas quando contratualizam os créditos não estão muito conscientes de que criar dívida pode ser um impedimento grande para o futuro. E à partida, arrendar casa portanto, para arrendar casa pressupõe-se que não terá que contrair dívida. A outra grande vantagem é a questão da manutenção. Claro que pequenas manutenções normalmente até são os inquilinos a fazê-las, ou a seu cargo, porém grandes manutenções ou manutenções de grande volume serão sempre a cargo do senhorio e, portanto, será uma preocupação que deixam de ter quando se arrenda a casa. Por exemplo, há vários exemplos disto, mas se lidarmos com pragas, com bolor, com tubos que rebentam e que de facto têm que ser todos trocados, etc, etc, podem se tornar manutenções significativamente caras e, portanto, é menos uma preocupação que têm. A mesma lógica é aplicada para impostos e taxas de condomínio ou outras responsabilidades, como seguros, que estejam ligadas à habitação. Portanto, estas são as grandes vantagens de arrendar casa. Ao mesmo tempo, temos vantagens, naturalmente, em comprar casa própria. A primeira é que, de facto, uma percentagem daquilo que é pago ao banco todos os meses, admitindo o cenário em que se recorre a financiamento, é utilizado para a construção de riqueza, portanto, a pessoa essencialmente está a construir riqueza, está a ficar com equidade na casa, equity em inglês, e, portanto, será a construção de riqueza automaticamente. Ao mesmo tempo, está a alargar o seu património, está a construir um ativo e, muito sinceramente, além desse real argumento, não vejo nenhum argumento muito forte para comprar casa em Portugal, porque de facto se resume essencialmente a esta questão, na minha opinião, claro, se resume essencialmente a esta questão de ter património, construir património, riqueza ao comprar casa própria. E, portanto, claro que o número de argumentos não é nenhum sinal, porque temos mais argumentos, na minha opinião, para arrendar casa do que propriamente para comprar, mas temos que adaptar esta questão a uma realidade concreta, a uma pessoa que queira, de facto, mudar-se para uma casa nova e surge este dilema das rendas versus comprar casa. Aqui surge uma questão muito importante, que é qual é o valor da renda versus o valor do crédito a pagar pela casa. E aqui há um ponto muito importante, que é o seguinte: normalmente, em Portugal, os financiamentos fazem-se com taxas variáveis, portanto indexadas à Euribor, e neste momento a Euribor a 12 meses está negativa, o que faz com que as pessoas efetivamente só paguem o spread do crédito. Ora, isto é um problema porque a taxa Euribor irá com toda a certeza aumentar e as prestações vão aumentar muito. Aliás, nós vimos este padrão em 2008, 2009, 2010, 2011, onde muita gente foi confrontada com um aumento brutal das rendas, das prestações bancárias, que passaram e muito a questão das rendas e, portanto, tiveram que entregar as casas ao banco, por assim dizer. Esta é uma realidade, é algo que tem que ser considerado, a pessoa tem que perceber se tem disponibilidade financeira para arcar com as consequências da subida da Euribor a médio e longo prazo e, portanto, ou então contratualizar a taxa fixa, que é uma coisa que de facto, enfim, eu vou falar mais sobre isto noutros vídeos, mas faria mais sentido. Portanto, deixo-lhe aqui alguns argumentos. A minha opinião pessoal é que nós não devíamos, numa economia tão frágil como a portuguesa, comparativamente, por exemplo, com a alemã, com a belga, com a holandesa, com a finlandesa, onde são economias reconhecidamente mais fortes, onde as pessoas têm salários muito maiores do que os nossos em proporção, portanto, em função do custo de vida, os salários são consideravelmente mais altos, e aí as pessoas arrendam. Aqui em Portugal, numa economia frágil, numa economia onde de facto os salários não são nada
apelativos comparativamente com esses países, as pessoas tendem a ter mais casa própria. Esta é a primeira realidade. O segundo ponto também muito importante que eu queria dizer é que hoje em Portugal a grande atividade do país concentra-se em Lisboa e Porto. Esta é uma realidade totalmente diferente dos países nórdicos, onde de facto as capitais normalmente têm de facto uma expressão maior. Podemos falar do caso da França, onde o país claramente tem uma expressão muito maior. Podemos falar do caso da Espanha, podemos falar até dos países nórdicos, como a Suécia, Estocolmo, como a Finlândia, Helsínquia, e até, de certa forma, a Alemanha, Berlim, tem sempre alguma expressão, embora aí as coisas já sejam um bocadinho diferentes. Porém, há uma coisa muito, muito importante, que é a globalização dentro de um país, a intraglobalização, se quiser, que é um conceito que tem vindo a ser explorado. Repare que na Alemanha, uma cidade pequena, como por exemplo uma onde eu vivi, as pessoas têm níveis de salários muito altos. É normal haver uma globalização e uma mobilização das pessoas dentro do próprio país. Portanto, alguém sai facilmente de uma cidade muito grande, como Berlim, para viver numa cidade relativamente pequena ou mais pequena, como por exemplo Darmstadt, onde eu vivi. Enfim, isso acontece, mesmo a nível no setor público, no setor privado também. As empresas mobilizam-se também para cidades pequenas e normalmente uma cidade com 50, 100, 150 mil habitantes, que na Alemanha é considerada de dimensão pequena, de facto consegue ter um poder económico para atrair pessoas que venham de grandes cidades. Eu penso que isto a longo termo também vai passar-se em Portugal, simplesmente porque há uma globalização a nível de comércio e, portanto, será mais fácil as pessoas deslocalizarem-se para meios pequenos e conseguirem efetuar negócio e terem, de facto, uma interação comercial com todo o país e com todo o mundo até. As infraestruturas em Portugal são muito boas, as nossas autoestradas, etc. E, portanto, eu acredito que no futuro isso irá acontecer. E se isso acontecer, ter uma casa própria num grande centro urbano versus outro centro poderá ser uma questão realmente a considerar. Enfim, são várias questões que eu gostaria aqui de lançar. Se por acaso quiser que eu desenvolva uma em particular mais a fundo, pode sempre dizê-lo aqui nos comentários do vídeo e eu tentarei fazer um vídeo sobre essa mesma questão. Espero que tenha gostado do vídeo. Se estiver interessado em investimentos imobiliários, pode ler o meu livro Investir Imobiliário do Zero ao Milhão, o link está aqui em baixo. E muito obrigado pela visualização. Se gostou, dê-nos também o seu like e partilhe eventualmente nas redes sociais, se achar que é uma opinião que vale a pena partilhar. Muito obrigado pela visualização, bons negócios imobiliários, fique bem.